Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas de figuras de linguagem, que nós estamos falando sobre a retórica na publicidade. Então, nós já falamos sobre as figuras de palavras, e na aula passada nós falamos sobre as figuras de harmonia, ou também chamadas de figuras de som. E hoje a gente dá sequência para falar sobre as figuras de pensamento. Então, eu vou compartilhar com vocês os slides para que vocês possam acompanhar melhor e que a gente possa conversar sobre essas figuras, tudo bem? Então, nós vamos dar início aqui pensando a respeito dessas figuras de pensamento. Lembrando que o termo figuras de linguagem é esse termo genérico, né, em que a gente tem sob eles, né, usou as outras figuras, como as figuras de palavras, que nós vimos anteriormente, e as figuras de som ou de harmonia, como nós falamos na aula passada. Bom, então, observando aqui que nós temos essas figuras de palavras, de harmonia, e hoje vamos falar sobre as figuras de pensamento, e depois a gente fecha com as figuras de construção, ou também chamadas de figuras de sintaxe. Só para a gente retomar, as figuras de palavras são essas, né? A comparação, a metáfora, a metonímia, catacrese, sinestesia, antonomásia e alegoria. Lembrando que as figuras de palavras, elas têm como mãe, entre aspas, a metáfora, né? A metáfora é a base das figuras de palavras. Justamente porque é esse uso de uma palavra com um sentido diverso. As figuras de harmonia, nós vimos na aula passada, envolvem o som, a sonoridade das palavras. Então, nós temos a aliteração, a assonância, paronomásia e onomatopeia. E hoje, falando sobre as figuras de pensamento, nós temos ali como recursos estilísticos usados para incrementar o significado das palavras. Todas as figuras de linguagem, na verdade, elas têm essa função, né, de usar uma palavra com um sentido diverso, ou com uma conotação diversa. São as figuras de pensamento: antítese, apóstrofe, paradoxo, eufemismo, gradação, hipérbole, ironia, prosopopeia e a perífrase. Então, nós vamos falar de cada uma delas separadamente. A antítese, como o nome diz, anti, né, tem a ideia de oposto, ocorre quando há aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Por exemplo, já estou cheio de me sentir vazio, né? Meu corpo é quente e eu estou sentindo frio. Então, aí nós temos duas antíteses, entre cheio e vazio, e quente e frio. Essas palavras de sentido opostos, postos na mesma frase, vão ser denominadas de antítese. Nós temos ali uma tirinha. Então, sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem que haver um negativo. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? Então, ali nós temos as oposições, né, esses contrapontos de positivo e negativo, um e menos um. Depois nós temos o mal e o bem, a paz e a guerra, e aí o casal que é bem conhecido, né, que é o John Lennon e Yoko Ono. Então, mostrando que sempre tem que haver um contraponto. E aí nós temos, nesse caso, nesse anúncio, né, chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. Então, ali a antítese se dá nesse alta e baixo. Percebam que uma coisa não exclui a outra na antítese, ou seja, eu posso ter alta qualidade com um preço baixo. Depois nós temos mais conforto no seu dia a dia para seu pé não doer noite a noite. Então, ali a gente tem o oposto de
conforto e doer, e depois dia a dia e noite a noite. A antítese se mostra nesse contraponto. E depois nós temos nesse anúncio da Bombril, então, 1º de maio, todo mundo tem o direito de descansar. Então, como 1º de maio é o Dia do Trabalhador, aí tem uma antítese implícita, que é o de trabalhar e descansar. No dia do trabalho, é o dia de descanso, né? Então, por isso, essa antítese está subentendida. Depois nós temos nesse outdoor, né, a temperatura diminuiu, aumentaram os descontos, então a gente tem aí a oposição entre diminuiu e aumentaram. Depois nós temos lá o cabelo armado com frizz, né, e depois cabelos com volume controlado e sem frizz. Então, o armado com volume controlado, vamos dizer o armado e o controlado, e o com e o sem frizz, né? Então, aí nós temos as oposições, as antíteses. Depois, nós temos um apóstrofe, que é uma figura de linguagem usada ali para invocar uma pessoa ou algo, né? E corresponde na classificação sintática ao vocativo. Então, nós temos o clássico Alfredo dos comerciais de neve, e no caso desse comercial da Coca-Cola, a gente tem esse mãe, abra a felicidade. Então, esse mãe é apóstrofe, Alfredo é apóstrofe. Então, é esse vocativo, essa expressão usada para chamar. Então, percebam que é o mesmo elemento da frase, mas classificado de diferentes formas. Se eu estou fazendo uma análise sintática, eu vou colocar como vocativo. Se eu fizer uma análise relacionando as figuras de linguagem, eu tenho apóstrofe. Depois nós temos ali, então, Denise, eu preciso de alguém para passar o Réveillon comigo. Eu estou implorando, farei qualquer coisa. E aí continua. Esse Denise é apóstrofe, é esse vocativo, né? E depois, Papai Noel, me dá um presente? E não se iluda, meu filho, Papai Noel não existe. Então, nesse caso dessa charge, nós temos 2 apóstrofes. O Papai Noel e depois esse meu filho, né? Que é a expressão usada para chamar o menino. A terceira figura de pensamento é o paradoxo. O paradoxo é uma contradição de ideias, e é importante que a gente saiba a diferença de antítese e paradoxo, porque a antítese são palavras opostas, de sentido opostos, colocados na mesma frase, mas uma coisa não contradiz a outra, diferente do paradoxo. O paradoxo, nós temos expressões que são contraditórias, e essa contradição, ela é proposital. Então, um clássico do paradoxo é justamente esse poema do Camões, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, ele é todo construído nessa contradição que é o amor, né? Então, é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, então doer e não sentir é contraditório. Contentamento, descontente também é contraditório. Dor que desatina sem doer, então a dor que não dói. Então, todo o poema é construído nesse paradoxo. Depois nós temos a explosiva descoberta, ainda me atordoa. Estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo. Esse estou cego e vejo é o paradoxo, né? Porque estar cego é o oposto, é contraditório. Estar cego e ver são duas coisas que não se juntam, a menos que seja num texto artístico. Então, um gelo pegando fogo, ou essas placas, né, de que vá, siga em frente, ou não siga em frente, no mesmo lugar. Depois, até quem não lê, né, falando sobre o outdoor. Então, quem não lê, isso é contraditório e são exemplos de paradoxo. Depois, nós temos o eufemismo. O eufemismo é o emprego de termos mais agradáveis para suavizar uma expressão, ou para suavizar uma ideia que é considerada
negativa, pejorativa e muitas vezes até mesmo triste, né? E a gente tenta amenizar. Então, alguns exemplos, quando a gente usa, ele é desprovido de beleza, né? Para não dizer que ele é feio, ele é desprovido de beleza, ou ele é bonitinho, que às vezes a gente usa. Então, você faltou com a verdade em vez de você mentiu, porque você mentiu pode parecer mais agressivo, então se usa o você faltou com a verdade. Ele entregou a alma a Deus, nos fizeram varrer calçadas, limpar o que faz todo cão, né, para não usar uma expressão chula, um palavrão, alguma coisa assim. Ela é minha ajudante, né, que é muito usada quando se tem uma empregada doméstica e não quer se dizer ela é minha empregada, ela é minha, aí passa-se a usar ela é minha ajudante ou ela é minha secretária, né? Trata-se de um usurpador de bem alheio, em vez de dizer que ele é um ladrão. Ele vivia de caridade pública, né? Quer dizer, na verdade, ele se valia, ele roubava o dinheiro público, foi morar junto com Deus, né? Ou ele descansou. A gente tem várias expressões de eufemismo para a morte, né? Então, ele foi convidado a sair da escola, né? Em vez de ele foi expulso. Enfim, são alguns dos exemplos para a gente observar como a gente tende a amenizar algumas ideias, né? E aí nós temos nas tirinhas alguns exemplos também ligados ao humor. Então, amor, estava dirigindo seu carro quando contra minha vontade a lataria de seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Aí, fala logo que você bateu o meu carro, né? Então, esse ganhar um formato único, diferente, personalizado, é para dizer que bateu o carro, né? Então, tentando amenizar. Depois nós temos, ei, Minduim, adivinhe, estou concorrendo à rainha da primavera na nossa escola. Que interessante, a Lucy já foi escolhida na nossa escola. A sua escola tem um padrão de exigência bem baixo, hein, Minduim? Ela disse parabéns, né? Então, ela disse parabéns justamente para não dizer o que ela, na verdade, disse, tentando atenuar a situação, né? Então, o eufemismo é justamente essa tentativa de tentar amenizar essas situações tidas como constrangedoras, negativas e tal. Nós temos ali, fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas, né? Então, uma outra forma de dizer que é uma fofoqueira. Depois nós temos, não deixa a dengue estragar o seu verão. Então, muitas vezes, quando se tem campanhas sobre, né, doenças, ou mesmo outras situações que podem estar ligadas a um sentido mais negativo, na publicidade é comum também recorrer ao eufemismo. Porque você não vai dizer, não deixa a dengue te matar, porque muitas vezes isso pode ser muito, não agressivo, mas muito direto, né? Então, prefere-se muitas vezes usar uma expressão mais delicada, né? Não deixa a dengue estragar o seu verão. Depois nós temos alguns casos bizarros, como esse do Berlusconi, né? Uma frase que virou até piada, porque Obama é bonito, jovem e bronzeado. Ele não quis dizer negro, ele não quis dizer preto, sei lá, né? Para não parecer muitas vezes preconceituoso, e quando ele diz bronzeado é pior ainda, né? Então, esse bronzeado é uma forma de tentar não dizer preto, por exemplo, não dizer negro, dependendo da situação. Por isso, ele usou esse bronzeado e foi motivo de chacota, né? Depois nós temos, acho grosseiro falar em sexo, prefiro chamar de amor. Então, a expressão fazer amor é um eufemismo, né? A pessoa se sente constrangida de falar fazer sexo ou transar, e aí prefere fazer amor, né? Então, essa expressão dá uma amenizada e é um eufemismo.
Nós temos vários produtos que geralmente recorrem ao eufemismo, né? Justamente porque podem parecer situações desagradáveis, né? Culturalmente. E por isso, então, maus cheiros ou prisão de ventre, né? A própria menstruação da mulher, muitas vezes são vistos como tabus, as pessoas não querem usar a expressão claramente, e por isso, na hora de fazer um comercial, recorre-se a um eufemismo, né? É muito comum, por exemplo, nesses comerciais de absorvente, as mulheres aparecerem lindas normalmente, né? Usando uma roupa branca, como se não houvesse preocupação com a sua menstruação. É uma forma de suavizar essa situação, demonstrada em outros contextos, né? Como algo ruim. Não que seja ruim, né? Mas muitas vezes é associado. Bom, depois nós temos a gradação. Então, a gradação, o nome já diz, eu tenho uma sequência de palavras que vai gradativamente intensificando uma ideia. Então, dei um passo, apressei-me, corri, né? Então, essa sequência de expressões, ela marca uma gradação para intensificar esta ideia. Você era um bom professor, logo depois se tornou um gari e hoje não passa de um mendigo nas grandes cidades. Né? Então, aí teria professor, gari, mendigo, né? Como se gradativamente ele tivesse piorado de vida. Enfim. Depois, como se sabe, o terremoto, a guerra, a explosão vai acontecer quando eu chegar com o meu boletim em casa. Então, esse terremoto, guerra, explosão, tem uma gradação indicando uma intensidade de como vai ser horrível mostrar o boletim em casa. Oh, não guardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza em terra, em cinzas, em pó, em sombra. Né? Então, a beleza sendo desfeita, né? Se transforma em terra, cinza, pó, sombra. Quer dizer, ela se vai. Então, essa gradação, ela pode intensificar uma ideia, né? Então, pode ser uma gradação crescente ou decrescente, né? Nessa ideia de diminuir. De qualquer forma, é uma gradação. Nós temos, no caso da campanha da Pepsi, né, que falava do pode ser, então esse pode ser bom, pode ser Pepsi. Esse pode ser bom, pode ser Pepsi. Esse pode ser Pepsi pode ser ótimo, pode ser muito bom, né? Pode ser mais do que bom. Então, ali a gente tem uma gradação subentendida. Depois, nós temos a hipérbole. Enquanto o eufemismo ameniza a situação, né, tenta tornar aquilo algo mais tranquilo, na hipérbole a gente tem esse hiper, esse exagero, né? Então, aqui a gente tem o exagero de uma ideia a fim de proporcionar uma imagem de impacto, né, de emoção. Então, nós temos rios te correrão dos olhos se chorares, né? Então, chorei tanto que desidratei, né? Então, essa ideia de exagerar numa ideia específica. Então, estamos te esperando há séculos. Esse há séculos é uma forma de expressão, de exagerar. Tem uma montanha de exercícios para amanhã, né? Então, ou estou morrendo de sede, né? Então, é você exagerar numa ideia. Então, nós temos, tomou o Doril, a dor sumiu, né? Como se fosse imediato, assim, e é uma hipérbole, né? Subentendida. O melhor mesmo é Gillette, e geralmente tem muita campanha assim, a melhor cerveja, a melhor loja, o melhor lanche, melhor, né? Então, melhor com base em quê? Né? São os exageros que têm um efeito expressivo. E no caso de Bombril, 1001 utilidades, esse 1001 utilidades é esse exagero, quer dizer, tem muitas utilidades, né? Não necessariamente 1001 contando exatamente.
E depois nós temos a ironia, né? A ironia, ela ocorre quando, pelo contexto, ou até mesmo pela entonação, sugere-se o contrário do que as palavras parecem exprimir. Ou seja, a ideia é você afirmar algo querendo dizer o oposto. Por exemplo, que bonito, hein? Você não está elogiando, você está dizendo, na verdade, que não é tão bonito assim, que não é algo que se é esperado. Você vê, nossa, que letra linda, e às vezes a letra é horrível. Então, é você dizer, na verdade, afirmar algo querendo dizer o seu oposto. De ironia, a gente entende, né? Bom, nós temos ali, eu tô ficando atoladinha, Viu como eu canto bem? Uhum. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Ela não entende, ele não entende a ironia, né? De que a Elis Regina está morrendo de inveja, porque ele não canta bem, né? Então, ali a gente tem uma ironia. Nossa, você pescou todos? Não. Alguns são peixes suicidas e se atiraram dentro do seu balde. É aquela pessoa que não tem muita paciência, né? Para as perguntas que são óbvias e acabam respondendo dessa forma. Então, a gente tem ali uma ironia. Dicas para ter vários seguidores? Cutuque uma colmeia de abelha e saia. Né? Então, tirando o sarro dessa ideia de ter muitos seguidores. E meu cupido deve ser traficante, porque ele só manda droga. Muitos memes são feitos em cima de ironia, né? A gente sabe bastante. Bom, depois nós temos aqui o primeiro clube gaúcho a conquistar o selo ISO 9001. Dá parabéns ao segundo, cutucando, né? Assim, provocando o segundo colocado. Depois, aplique num negócio que não quebra. Busca, né? Quem lembra, a lataria era super dura, não quebrava. E aí a gente tem uma propaganda antiga, né? Mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai dirigir. Essa é uma das razões para você possuir um Volkswagen. Bastante preconceituosa, né? Bastante machista, e aí provocando, né? Tirando o sarro dessa ideia de que mulher dirige mal, né? Isso pensando que é uma propaganda bastante antiga, que hoje isso, né, seria rechaçado certamente. Depois, visite praias que só os náufragos tinham acesso antes, né? Então, falando ali do Ford Export, falando dessa questão de poder chegar até lá. Esse outro outdoor ali nunca se trabalhou tanto na Bahia, e claro que é uma visão também preconceituosa, né? Tirando sarro, sendo irônico mesmo, sarcástico com a ideia de que baiano não trabalha. Preconceito, jamais usaria esse tipo de outdoor, mas só para a gente comentar. Bom, depois nós temos a perífrase. Então, ocorre perífrase quando se cria um torneio de palavras para expressar algum objeto, acidente geográfico ou situação que não se quer nomear. Quando nós vimos as figuras de palavras, nós falamos sobre a antonomásia. E a antonomásia, ela é um tipo de apelido dado a uma pessoa, né? Rainha do baixinho, o rei, né? O fenômeno. E a perífrase é um nome, é um apelido, aí, é uma expressão usada para se referir a um lugar, a um objeto, enfim, a alguma coisa. Antonomásia é para pessoas, aqui é alguma coisa. Então, nós temos as cidades, de modo geral, têm as suas perífrases, né? Como cidade maravilhosa, né? Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, ou o país do futebol, quando a gente pensa no Brasil, a cidade das luzes, para falar de Paris, enfim, nós temos essas expressões para fazer referência a lugares, né, a coisas. E depois nós temos a prosopopeia. A prosopopeia também aparece com muita frequência, é uma das primeiras figuras de linguagem que a gente usa, que a gente aprende lá nos primeiros anos escolares por conta das fábulas, né? Porque a prosopopeia, eu também
que pode ser chamada de personificação, ela ocorre quando se atribui um movimento, uma ação, uma fala, um sentimento, que são características de seres animados a seres inanimados, né? Então, quando você atribui, por exemplo, meu chapéu vai ficar desapontado, né? Esse sentimento ao chapéu, você está personificando o chapéu. Quando a gente coloca lá nas fábulas que os animais falam, né? A tartaruga, né? A lebre fala, a gente tem ali uma prosopopeia, porque a gente está atribuindo uma ação humana a um ser que é inanimado. E isso é muito comum, né? Nós temos ali na charge o cachorrinho falando, né? Ou ali em cima a ave falando, a tartaruga. E a gente tem algumas situações, como por exemplo, a autoestrada faz mais uma morte na área de Coimbra, né? Atribuindo à estrada a atitude de ter matado alguém. Então, isso ocorre também com frequência, e se a gente pensar, quando a gente está tratando de uma marca, a gente tende também a atribuir a essas marcas, né, a esses produtos, essas ações. Então, sabe por que Omo não sai da sua cabeça de consumidor? Porque o consumidor não sai da cabeça de Omo. Né? Então, você coloca ali como se Omo tivesse uma cabeça e estivesse pensando no consumidor. Você está atribuindo uma atitude humana, que é de pensar a um produto. Ou Dove realmente cuida de você. Ou você também. Dove acha que a beleza não veste só manequim 38. Então, você atribuindo esses pensamentos, esse cuidado ao produto, que no caso seria Dove. Por isso, seria prosopopeia. Essa atividade depois eu falo para vocês, e aqui nós temos as referências sobre essas figuras de pensamento. Todas elas, então, têm a ver muito com a ideia representada por esses empregos, né? Bom, eu vou deixar para vocês esse vídeo, então, para vocês assistirem, e depois a gente vai para os exercícios. O importante é que vocês recuperem sempre todas as figuras de linguagem para que fique mais claro na hora de vocês fazerem. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês e que vocês consigam fazer exercícios em breve. Bom, a gente se fala já já e em breve eu passo as demais figuras de palavras, tá bom? Um beijo para vocês e até daqui a pouquinho.